boas-vindas a todos, né? Obrigada por estarem com a gente aqui em mais um evento da nossa trilha de conhecimento, né? Uma trilha que teve início, né, no ano passado, né? E que se estendeu aí por 8 encontros. Esse é o nono encontro, né? O Felipe vai contextualizar mais a gente sobre o que foi abordado anteriormente. Mas, em linhas gerais, a gente sabe, né, que o acesso de capital a pequenas e médias empresas não é um assunto trivial, né? Não é um assunto simples. Mauro tem aí um trabalho grande sobre esse assunto, o Sebrae, né, vem trabalhando aí fortemente, né, para fortalecer a pauta, mas é fundamental, porque a gente está falando de desenvolvimento econômico, a gente está falando de é, é, desenvolvimento econômico sustentável, né, igualitário, né, grande parte das empresas hoje são pequenas e médias, então quando não há como falar em desenvolvimento econômico sem falar sobre acesso de capital e acesso a serviços, né, a essas empresas. Então, para a gente é uma alegria estar com esse tema aqui, né, e acho que a gente vai poder aprender bastante aí com tudo que a gente conseguiu colher, né, de informações durante esse período. O Felipe fez um trabalho brilhante, né, de consolidação dessas informações, de classificação dessas informações, que vai poder dar um viés para a gente, assim, bem direcionado do que são os grandes gargalos e oportunidades, né, para que a gente consiga realmente fortalecer. Esse é só o início, né, de um trabalho, depois a gente vai falar mais sobre próximos passos, mas queria dar a palavra para o Felipe para que ele comece também, né, a falar sobre o que a gente fez até agora. Obrigado, Raquel. Até antes de eu falar, eu queria apresentar também as pessoas que vão debater esse painel com a gente. Então, aqui a gente está com o Mauro Odo, do IPEA, e o Thiago Soares, do Sebrae Nacional. Então, a gente trouxe os dois para a gente debater do ponto de vista ecossistêmico, né, quais são as possíveis contribuições do Lab, dado tudo que a gente digeriu, eu diria até dos últimos 2 anos, tá? Porque em 2020, quando a gente fez nossa primeira reunião técnica, que foi uma reunião densa, fechada, mas com alto nível técnico, e a gente fez várias entrevistas em paralelo, então a gente conversou com muitas pessoas do ecossistema, entre eles o Bruno Quick, também do Sebrae, né, só para nomear, né, um dos participantes que estão aqui, né, do Thiago. E a gente aprendeu muito, e foi um conteúdo tão rico que a gente falou, não, beleza, mapeamos, temos aqui muitos gargalos, né, a serem preenchidos, só que a gente sabia, né, que muitos deles já tinham algumas soluções no mercado. Então a gente queria não só dar evidência a esses gargalos, como também tentar entender aonde quem tem lacunas, tá? Então onde é que está bem mapeado, onde é que está bem atendido e onde é que a gente encontra lacunas. Então, peraí, Jesus, stop. Eu não sei quem que está compartilhando, mas eu vou compartilhar aqui minha tela, tá, Raquel, para a gente conseguir fazer essa contextualização. Legal. Só um minuto. Então, dado esse breve contexto, eu queria também dar um contexto para, às vezes, as pessoas estão chegando aqui de primeira mão, né? Estão chegando agora nesse evento, né? Não viram os outros eventos e também não conhecem um pouco o Lab. Então, só para fazer uma pequena introdução inicial. O Lab é um fórum que ele é capitaneado por 4 instituições. Então, a gente tem a BDE, nós temos a CVM, nós temos o BID, nós temos a Câmara de Comércio Alemão, a GIZ, e essas 4 instituições dão suporte a 4 subgrupos. Então, a gente tem o GT Fintech, a gente tem o de risco ASG, a gente tem o GT de Finanças Verdes, e o nosso é o GT Impacto, que trata mais da vertente, né, mais social, né, do impacto que as empresas podem provocar. A gente acaba, pela própria natureza do impacto, né, focando em empresas de médio e pequeno porte, e por meio de diversos instrumentos. Então, já passou o nosso
no nosso escopo de trabalho, crowdfunding, como a gente teve um primeiro projeto piloto saindo pelo Badesul, né, onde teve o primeiro caso de uso, né, do crowdfunding para uma instituição de desenvolvimento no Brasil. Isso foi uma grande entrega entre 2017 e 2019, por exemplo. Agora a gente está com um grande projeto também, com outros projetos pilotos, usando Blended Finance. Esse é um tipo de entrega que nós fazemos. Um outro tipo de entrega que nós fazemos são contribuições regulatórias, quando a gente encontra uma audiência aberta, a gente tem uma oportunidade de contribuição técnica. E um outro grande pilar é a disseminação de conhecimento, cultura, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje, mas a gente sempre está mirando nesses outros dois grandes pilares, né, para que a gente consiga fazer entregas realmente consistentes para o ecossistema. Nesse GT, nós temos muitos membros e é um grupo bastante ativo, tá? Então, são 300 membros de todas aquelas instituições que eu coloquei ali no slide anterior. Como é que isso funciona? Basicamente, a gente tem hoje 3 assuntos sendo pautados no Lab. Então, a gente tem a diversidade no mercado financeiro, onde a gente discute, em grande parte, as questões da participação de mulheres, negros e grupos minorizados na liderança das empresas, conselhos das empresas. Aqui a gente está mirando um pouco o escopo das empresas de capital aberto. Fizemos algumas contribuições regulatórias, tanto para o Banco Central quanto para a CVM. O assunto aqui que é importante de hoje é o de inovação financeira para acesso a capital para MPMS. Então, a gente, como eu falei, eu já contextualizei essa parte, né, desde o debate técnico, fizemos também algumas proposições regulatórias e a gente está finalizando aqui a trilha do conhecimento. E um outro assunto que é de Blended Finance, que eu acho que a gente vai tocar bastante nele hoje, tá? Porque tem muito a ver com essas possibilidades que a gente está vendo, né, de oferta de instrumentos para pequenas e médias empresas, de diferentes arranjos com capital público, capital privado, né, tipos de instrumentos garantidores, né, que propiciam também, né, a entrada do capital privado, tendo o ator público como um gatilho. Então, foi um dos grandes aprendizados que a gente teve também aqui no nosso caminhar, digamos assim, né, de 2020 para cá. Então, eu queria começar contextualizando o que a gente aprendeu quando a gente fez aquela primeira reunião técnica pautada nos desafios, né? Ou seja, quais gargalos a gente encontra quando a gente olha o ecossistema empreendedor como um todo. E logo a gente viu, eu vou estar tossindo aqui, eu vou tô tossindo bastante hoje, mas eu tô com um copo d'água aqui, vocês me perdoem, eu vou limpar na garganta, tá, pessoal? Então, a gente separou 2 perspectivas, a de oferta e a da demanda de capital. Esses 2 mundos eles precisam ser enquadrados em seu devido lugar para que a gente consiga, né, endereçar os gargalos de maneira mais apropriada. Então, por exemplo, quando a gente está falando aqui de oferta de capital, né, há uma grande assimetria de informações e isso provoca uma percepção de risco muito alta por parte de quem está ofertando esse capital. Então, para quem está ofertando esse capital, por não ter conhecimento de quem é o empreendedor, não ter um relacionamento de quem é o empreendedor, e muitas vezes não tem nenhuma informação financeira desse empreendedor, ou é porque a empresa é nova, ou porque não tem todos os registros contábeis e financeiros, né, de maneira apropriada, ele não consegue puxar esse histórico, ele acaba vendo um risco muito alto nesse relacionamento com o empreendedor e ele trava esse capital com risco, né, de ter essa inadimplência. E, ao mesmo passo em que tem esse desafio, tem um outro desafio que é como fazer isso em escala, né? Então, como é que eu vou atender a milhares de empreendedores, que a gente sabe que as pequenas e médias empresas são o motor econômico hoje do Brasil, e como que eu atendo tanta gente sem, né, de maneira rápida, de maneira célere, aprovando os créditos rapidamente, ainda assim reduzindo minha inadimplência. Então, esse problema de escala é uma outra questão realmente bastante relevante. Por fim, a gente chega a uma outro pilar que também busca essa redução de risco na transação, que são instrumentos garantidores. Então, quando você tem poucas informações, você precisa de mais garantias, né, para suprir, né, a possibilidade de um default, a possibilidade de uma inadimplência, você se respalda nos instrumentos garantidores. Então, a quantidade de instrumentos garantidores, né, as possibilidades de instrumentos garantidores são um dos pilares, né, para que esse risco das transações sejam sejam reduzidas, né? E tem diversos campos que a gente tem debatido, né? Via garantias reais, via garantias não reais. A gente teve diversos exemplos até na pandemia do Pronamp, do FAMP, né? Que trouxeram
realmente aprendizados muito interessantes. Da perspectiva de demanda, né, quando a gente olha para a perspectiva de demanda, que a gente tem muito aprendizado quando a gente debate com o Mauro Odo, eu vou até trazer umas frases dele aqui, né, a gente tem um cenário em que, do outro lado, quem está pegando ainda o crédito ainda tem alguns percalços também a percorrer, né, tem alguns percalços aí na sua trajetória. O primeiro deles, né, que ressalta muito quando a gente vê todos os índices de produtividade nacional com internacional, é a questão de competitividade, produtividade das empresas, desde questões como formação gerencial, modernização e transformação digital. Não, então ainda existe esse gap dessa formação empreendedora, né? O que o Sebrae, por exemplo, procura preencher bastante esse gap num contexto nacional. O outro questão muito importante é o perfil do empreendedor, passando até pelas suas ambições. Muitas vezes aquele empreendedor, ele não quer crescer, ou então ele não sabe para onde que ele quer crescer, ele tem objetivos diferentes, e essa característica toda, né, essa amplitude de desejos e ambições, também traz uma diversidade, né, do ecossistema empreendedor, que vão também impactar no que a gente viu da oferta, né? Como é que eu escalo isso, como é que eu gero um instrumento padronizado para todos eles. E aí tem outros dois pontos que a gente também debateu muito nessa reunião técnica, que é da estrutura legal, das empresas. Então, muitas empresas já nascem, né, na sua higiene, com vários problemas, né, que atrapalham depois, no caso de recuperação judicial. Um dos problemas que a gente também vê também é muito a questão de separação patrimonial, né, nessa confusão, né, do que é da empresa, o que é dos sócios, o uso dos recursos, né, nas duas vias. Então, esses foram alguns problemas de demanda, né? E algo muito interessante que a gente aprendeu, e aí voltando muito, né, puxo aqui uma frase do próprio Mauro Odo, né, que nos trouxe muito essa perspectiva, né? Esse ecossistema empreendedor, quando a gente olha o lado da demanda, a gente está falando de uma baleia até um ornitorrinco, de tanta diversidade, né, que a gente encontra de desafios, né, e de perspectivas diferentes sobre essa vertente da demanda. E aí aqui a gente trouxe uma sugestão inicial, né, de começar a falar, né, da baleia ornitorrinco, que vai desde o sistema bancarizado até o crédito informal com a agiota, milícia, família, amigos, fornecedores. Né? A gente realmente tem um espectro muito amplo, né, passando também pelo banco de desenvolvimento, cooperativismo, né, as fintechs, né, que estão provocando a desintermediação bancária. E aí a gente enquadra isso de acordo também com a perspectiva da realidade, né, não só do ofertante, mas da realidade das empresas. Né? Uma coisa é eu tratar com a realidade de uma grande empresa, outra coisa é eu tratar com a realidade de uma microempresa, né, que muitas vezes não tem nem formalização, não tem um CNPJ. Então, esse espectro de dificuldades, né, que a gente tem, seja do ponto de vista, né, da oferta, quando eu estou pensando em diferentes tipos de atores no ecossistema que fazem essa oferta de capital, desde o ponto de vista do empreendedor, que tem diferentes graus de formalização, capacitação e produtividade, a gente tem diferentes gargalos. Né? Eu não vou procurar aqui passar por todos eles, obviamente, porque vai ser muito chato, eu li uma tabela, eu só anuncio que a gente vai fazer essa publicação, então esse aqui é o grande conteúdo que a gente trouxe de 2020, né? E que nos trouxe essa percepção. Poxa, legal, a gente conversou e tem uma contribuição técnica interessante quando a gente está falando, né, dos desafios. E quando a gente fala das oportunidades, né, quando a gente está falando das oportunidades para essa capital por MPMS, né, a gente sabe que tem muitos instrumentos que estão surgindo, né, a gente tem esse sentimento. Então a gente fez uma proposta que se iniciou em 2020 para tratar esse tema em 4 diferentes webinars. Na verdade, são 5, tá? Esse aqui mas esse é a digestão dos 4 que a gente teve no passado. Então, a gente tratou no primeiro sobre o tema de digitalização, inovação, acesso a capital. Depois, a gente falou da perspectiva de mercado de capitais e também das oportunidades que tem instrumentos para os pequenos empreendedores, médios e micro, pequenos, e também das cooperativas, né? O que está surgindo, esse mercado está crescendo, da contribuição das instituições financeiras de desenvolvimento e também sobre a perspectiva
de instrumentos garantidores inovadores. Então, a gente teve 4 webinars. Em cada webinar, a gente teve 2 painéis, e cada painel durou 1 hora. Tá? Então, o que a gente fez? Isso também vai virar uma publicação. Mas a cada webinar que a gente tinha, a gente fez uma síntese, tá? Que os painelistas aqui tiveram acesso, membros do Lab também tiveram acesso a essa síntese, né? Quem está participando do grupo de pequenas e médias empresas, a gente até fez um compilado, compartilhou com os membros, né, no início dessa semana. E a gente fez uma síntese de cada um desses webinars, pontuando os temas de destaque, né, que foram ditos por cada um deles, correlacionando com aqueles desafios que a gente viu lá atrás. Então a gente começou a ver, bom, o que está bem preenchido em termos de assimetria de informações, em percepção de risco, em Felipe, Pessoal, foi só análise para mim que o e toda essa Felipe. a nossa para síntese. todos. Para Felipe, todos. a Eu gente acho não que está eu tô com conseguindo te problema. ouvir. Isso, Tá, só um minuto que eu vou mudar minha rede. Só um minuto. tá. Alô? Te ouvimos, Felipe. Alô? Voltou? Voltou. Tá ótimo, então. A gente Só voltou. A passar. gente ainda está um pouquinho mais atrás. Pode voltar. A gente ainda não. Pode voltar um Onde pouco que. mais. A gente ouviu até onde você começou a falar das oportunidades. Pode Tá, voltar um tudo bem. pouquinho. Tudo bem, problemas de A conexão, mudei minha gente, rede aqui, agora a a gente gente deve ter ouviu, melhor estabilidade. a gente ouviu a sua explicação sobre os webinars e sobre os painéis, tá? Não, então perfeito. E aí a gente já puxa aqui pro outro slide. Então a gente metrificou isso, né? A gente pontuou cada fala, e isso vai estar disponível para vocês depois, cada fala de cada contribuinte, né, dos painéis, sobre os tópicos de outras oportunidades. Então a gente fez um depara, né, dos gargalos com as oportunidades. E a gente chegou a algumas grandes conclusões, né? Então, a primeira conclusão que a gente trouxe é que há uma necessidade de ampliação de soluções na perspectiva da demanda. Então, a gente viu diversos instrumentos que são escaláveis, padronizados, e até mesmo mecanismos que estão surgindo via transformação digital das empresas, né, que conseguem dar conta de análise de crédito via outros critérios que não apenas, né, esse histórico dos empreendedores. A gente vai falar um pouco disso, né? A gente aprendeu muito também sobre a importância desse fortalecimento de redes de apoio ao empreendedor. A gente sabe aqui que o Sebrae presta um grande serviço nessa vertente, e a gente tem visto fintechs e até mesmo, às vezes, até ONGs, né, trabalhando nesse sentido, e elas não atuam isoladamente, elas estão fazendo uma rede de apoio aos empreendedores que tem sendo um grande apoio. A gente conversou aqui, por exemplo, com a Aliança Empreendedora, com a Firgum, entre outros atores, que demonstram como isso está acontecendo de um modo bastante promissor. E a gente vê que é um passo que tem que ser dado, né? Porque quando a gente vê dessa perspectiva da demanda, a gente vê que falta essa necessidade, né, da capacitação empreendedora e apoio do empreendedor. O problema não é só o capital, o problema também é o apoio ao empreendedor. E no terceiro pilar, né, como um grande aprendizado, esse outro grande instrumento, né, que são os fundos garantidores, eles deram um grande fôlego à economia no momento do Covid e trouxe um grande aprendizado para as instituições, até mesmo com expectativas, né, de maior inadimplência que às vezes não se concretizaram. Então teve um grande aprendizado nesse contexto como um todo. Isso a gente viu muito no sistema cooperativo acontecer, e a gente aprendeu que a gente tem que fazer uma disseminação e tentar provocar novos tipos de instrumentos garantidores. Só para trazer aqui alguns dos highlights, né, desse quantitativo que a gente trouxe, dos temas que foram colocados em destaque em cada um dos webinars, a gente mapeou 47 temas, tá, em todos os painéis, e aqui fica bem nítido, né, que se falou muito mais de oferta como demanda, do que da demanda, muito embora a gente tentasse, ao longo dos painéis, tentar equalizar essa balança, né, só que realmente muitas das soluções estavam focadas mais na perspectiva
da oferta. Aqui a gente vai até começar o nosso painel por esse dado, né? Eu vou trazer isso novamente, mas só para trazer uma outra informação também interessante, né? Dos temas que a gente tinha mapeado, os que têm maior, né, quantidade de soluções, é realmente os que estão ali focados na percepção de risco, assimetria de informações, instrumentos garantidores e escalabilidade na concessão de crédito. Então, isso aqui foram uma das análises que a gente fez para respaldar essas conclusões que a gente acabou de trazer. E aqui eu vou dar uma pequena parada, tá? E no compartilhamento da tela, para a gente iniciar, então, a conversa com os nossos convidados. Raquel, você queria complementar com alguma coisa antes de eu passar para as perguntas? Eu acho que talvez caiba só assim esclarecer, quando o Felipe fala de oferta e demanda, né? Quando a gente fala de demanda, a gente está falando exatamente do fortalecimento do empreendedor, né? Em como é que a gente torna a demanda dele mais atrativa, né? Então, é um pouco do que a gente já disse, né? Então, não é fácil emprestar dinheiro, oferecer crédito, equity, qualquer tipo de oferta de capital para pequenas e médias empresas, assim como também não é fácil fortalecer, né, esse pequeno empreendedor para que ele se torne mais atrativo para o mercado. Então, tem muita gente querendo oferecer recursos, né, para esse público, né, que são as fintechs, mas ainda tem poucos prestadores de serviços que oferecem é, serviços adequados à realidade do pequeno empreendedor, né? E a gente entende que isso é um ponto que também precisa ser desenvolvido. Perfeito. E isso vai ficar mais claro também nos nossos debates. Bom, dado essa complementação da Raquel, eu queria abrir espaço para o Mauro Odo e Thiago Sorais se apresentarem. Bem-vindos ao nosso painel. Obrigado pela disponibilidade de vocês em conversar esses pontos com a gente. E depois da apresentação de vocês, né, da rápida apresentação, eu gostaria de iniciar com o primeiro tema, né? E eu não sei se o Mauro Odo, inclusive, pode puxar ele, que eu acho que ele tem uma provocação bastante interessante. É o porquê que a gente viu tão pouco debate sobre a demanda. Então, Thiago, você pode começar se apresentando e depois o Mauro Odo se apresenta e parte por esse primeiro ponto de debate nosso? Claro. Olá, pessoal. Bom dia. Obrigado pelo convite para poder aprender e contribuir com vocês. Aqui eu sou o Thiago, trabalho na Unidade de Inovação do Sebrae Nacional. Nos últimos 2 anos aí eu tenho trabalhado com duas iniciativas especificamente aí relacionadas ao crédito para empresas inovadoras e também microcrédito, são dois programas bem amplos, com a FINEP, aí um projeto de mais de R$ 1 bilhão. Então, consegui aprender ao longo dos últimos 2 anos bastante aí, um pouquinho sobre as instituições financeiras, né, as pesquisas que nós fizemos aí relacionadas aos pequenos negócios tradicionais, às startups, enfim, todas essas dificuldades, e certamente a gente vai conseguir contribuir um pouquinho aqui com esse debate. Parabéns pela iniciativa, acho que a gente está precisando disso mesmo, olhar muito para a demanda. Tem muita coisa disponível, mas ainda não está chegando, né? A gente sente uma dificuldade muito grande ainda dessa outra vertente, então espero poder contribuir um pouquinho aqui. Mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa e pelo trabalho que você já vem desenvolvendo. Bom, bom dia a todos e todas. Feliz Carnaval, né? Feliz Ano Novo a partir de segunda-feira, né? Porque o Ano Novo começa depois do Carnaval. Então, feliz 2022. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Mais uma vez, a oportunidade aí de trocar figurinha com vocês tem sido um enorme aprendizado. Eu sou pesquisador do IPEA, né? Trabalho na área de pesquisa de, basicamente, microeconomia. Comecei no IPEA, eu estou aqui no Felipe, com a garganta arranhando. Comecei no IPEA estudando produtividade, né, a questão da produtividade do trabalho, né, uma retomada do conceito cepalino de heterogeneidade estrutural, né, que as enormes diferenças de produtividade nas atividades econômicas dos países chamados periféricos. A gente identificou um hiato de produtividade extremamente significativo no Brasil,
E aí a gente foi, né, identificado esse ato, e diferentemente do que a teoria cepalina tradicional mostrava, ou defendia, que você tinha setores de alta produtividade da economia versus setores de muito baixa produtividade, que era a época dos enclaves econômicos e tal. Esse diferencial de produtividade permanecia, mas já não era mais setorial. Você era intrasetorial, ou seja, dentro de um mesmo setor, você tinha, de uma mesma atividade econômica, empresas de altíssima produtividade, empresas de produtividade muito, muito baixas. E aí a gente foi ver onde é que estava isso, né? Quem era o principal determinante disso. O principal determinante ficou no porte, né? Esse diferencial de produtividade está muito associado ao porte. Então, a realidade brasileira é que a gente tem empresas com a produtividade do trabalho, ou seja, o valor adicionado, a quantidade de PIB produzida por trabalhador. No padrão mundial, né, são as grandes empresas, players globais, que estão, né, no estado da técnica, com produtividade em nível mundial, e um conjunto de empresas com produtividade muito, muito, muito baixa. O que eu chamo de muito, muito, muito baixa? Só para dar um exemplo. E é associado ao porte. Na Alemanha, por exemplo, uma microempresa alemã, as empresas de menor porte, elas têm, né, quase que por definição, uma produtividade mais baixa que as grandes. Elas têm menor intensidade de capital e de tecnologia. Uma microempresa alemã, a produtividade do trabalho lá é de 70% da produtividade de uma grande empresa. Ou seja, uma microempresa alemã, o trabalhador produz 70% da riqueza que um trabalhador no mesmo setor, né, produz numa grande empresa. No Brasil é 10%. Significa dizer que um trabalhador de uma microempresa brasileira leva um ano, praticamente, para gerar o mesmo PIB que um trabalhador de uma grande empresa. E aonde é que está isso? Isso não está no trabalhador. Se você tirar esse trabalhador dessa empresa e colocar ele numa empresa de grande porte, ele muito rapidamente, se não de imediato, ele vai atingir esse nível de desempenho de produtividade. Isso está associado ao conteúdo técnico do posto de trabalho. Isso está associado à realidade da empresa que ele está inserido. E aí se coloca esse desafio. Quer dizer, a partir daí eu entendo que não há como se falar em desenvolvimento econômico no Brasil sem superar esse enorme vazio de produtividade das empresas de menor porte. Isso só é superável, né, se você redefinir o conteúdo técnico do posto de trabalho, tanto do ponto de vista de processo produtivo quanto de processo de gestão. E aí bate na questão do LabFin. Isso pressupõe funding, isso pressupõe financiamento, isso pede investimento. E aí a gente tem um círculo vicioso, que é exatamente por esse déficit produtivo, essas empresas não conseguem crédito. O crédito é muito, muito, muito caro. Em 2020, se eu não me engano, por exemplo, o juro médio para uma grande empresa no Brasil era em torno de 6,5%. O juro médio da micro e pequena empresa era de 42%. Ninguém se desenvolve a 42%. Ninguém investe para crescer a 42%, você não tem retorno capaz de pagar 42% de juros. E é essa a realidade que a gente tem pela frente. E onde é que está isso? Essa foi a grande questão do Lab, que eu acho que foi fantástica. Assim, onde é que está isso? Vamos tentar entender essa dificuldade. E essa palavra entender essa dificuldade, para mim, é o primeiro problema. Assim, uma das questões que se identificou é a gente fala muito pouco sobre demanda. Por que nesse debate todo apareceu tão pouco sobre problemas de demanda? Porque quem demanda é a pequena empresa, e a gente não conhece a pequena empresa. A gente não tem como falar daquilo que a gente não sabe o que é, daquilo que a gente não conhece. É um enorme desconhecimento da realidade da micro e pequena empresa no pensamento econômico brasileiro. Quando eu falo pensamento econômico, estou falando da academia, estou falando do Estado, estou falando do Estado nos seus 3 poderes e nos seus 3 níveis federativos, estou falando da própria mídia, que é quem pauta o debate no país. A gente desconhece a pequena empresa. Começa na academia. Você faz um curso de economia, de administração, de engenharia, de direito, sem escutar falar em microempresa lá dentro. O detalhe é que microempresa ocupa 3/4, as microempresas formais e informais ocupam 3/4 da força de trabalho do país e geram algo em torno de metade do PIB. Estou juntando formalidade com informalidade, tendo
levando em consideração que a grande massa da informalidade é feita de micro e pequenas empresas e nanoempresas. Então, né, repetindo, 3/4 da força de trabalho, metade do PIB. Então, a economia brasileira é feita de micro e pequenas empresas, né? Eu costumo dizer que não há como falar da economia brasileira sem falar de micro e pequena empresa. E a gente não conhece. A gente não conhece porque a gente não estuda, a gente não conhece porque a gente não tem dados, não existem dados para micro e pequena empresa. Os dados que tem são muito precários. Né? Então, é muito difícil para a gente que está discutindo, a partir da academia, a partir né, de agentes né, que refletem sobre política pública, seja Estado, seja organizações não governamentais, a gente está começando a tentar discutir sobre uma realidade que a gente ainda desconhece. Então, essa, para mim, é a principal razão da gente falar tão pouco sobre a demanda. A gente não conhece essa demanda. Né? Mauro, Diga. não, desculpa te interromper, eu acho essa provocação muito boa e linka, né, com uma grande atuação do Sebrae, né, que é exatamente, né, o conhecimento do empreendedor e o atendimento, né, das suas particularidades, né, e o sistema cooperativo também traz muito isso, né, no entendimento ali na ponta e essa pulverização do conhecimento e em levar, né, esses instrumentos, né, para qualquer canto do país. Nessa perspectiva, eu gostaria um pouco do comentário, né, sobre do Thiago e até mesmo conversar um pouco sobre essas oportunidades, né, essas soluções em que a gente precisa dar maior evidência ou até mesmo indicar o maior caminho, né, ao um empreendedor em como aonde buscar esses apoios. E depois que você falar, eu também só não me deixe esquecer, né, que eu estava numa conversa ontem com a Raquel e a gente teve uma conversa bastante interessante, né, sobre essa realidade das empresas e também dos fornecedores de serviços dessas empresas, que para os fornecedores também é caro atender essas empresas, né? Então o Sebrae ele preenche essa lacuna, né, de tentar capacitar, fazer essa formação, né, e de tentar ligar essas necessidades, né? Agora, eu coloco essa pergunta um pouco provocativa, né? O Sebrae está sozinho nessa? E se não está sozinho, né? Quais são as outras formas, né, do que o empreendedor tem para conseguir se respaldar, né, com esse maior conhecimento sobre a sua realidade? Excelente, Felipe. Mauro, muito bom isso. Você colocou um desafio estruturante, né, o problema do conhecimento. E eu costumo falar que mesmo quando os atores possuem conhecimento, às vezes a gente tenta tapar o sol com a peneira, né? Então, a pessoa tem o conhecimento, mas esse tratamento acaba sendo muito diferenciado para os pequenos negócios. Um exemplo bem clássico, eu estava na semana passada numa reunião com 3 agentes financeiros que tem como propósito fomentar a economia, né? São agências de fomento. E aí, um dos representantes fala que o ticket médio dele para pequenas empresas, na concessão do crédito, é de no mínimo R$500 mil. Então, fica nítido, assim, ele sabe qual que é a realidade de um pequeno negócio. Pequeno negócio, hoje, uma pequena empresa, um pequeno negócio fatura até 4 milhões e 800. Então, assim, na maioria das vezes, não vai ser um ticket médio de, no mínimo, R$500 mil. Então, assim, ainda tem essa questão estruturante também de, às vezes, quando conhece, é melhor atender a média e a grande empresa. Mas respondendo a sua pergunta, Felipe, eu acho um ponto bem importante, assim, primeiro que o Sebrae não está sozinho, né? A gente tenta sempre fazer os trabalhos de forma colaborativa, e eu acho que esse é o propósito aqui do Lab também. Não dá para a gente pensar nessa solução única, não dá para a gente construir uma coisa dentro de casa e tentar reverberar isso, até porque as dimensões e a quantidade, que é aquele problema que você comenta também, ou o desafio da escala, então a gente precisa fazer isso de forma parceirizada, né? Eu estou vendo o Gordon aqui, inclusive algumas iniciativas que a gente vem trabalhando juntos, inclusive esse crédito do Sebrae com o FINEP, em parceria com o Gordon também, aí do time da BDR, é justamente para a gente conseguir levar essa escala para esses empreendedores, né? Então, um dos pontos que eu acredito serem estruturantes é como que a gente pode levar esse conhecimento acoplado aos programas, né? E eu vejo muitos programas de inovação, eu vejo muitos programas, enfim, que estão lidando com os pequenos negócios,
marginalizados com relação ao tema crédito, ao tema financiamento e etc. E aí é um problema porque em algum momento essa empresa vai precisar investir para o aumento dessa competitividade e produtividade que o Aldo trouxe muito bem. Então, eu estou trabalhando um processo de gestão da inovação, mas em algum momento eu vou embarrear o meu processo porque eu preciso desenvolver alguma coisa, eu preciso comprar alguma coisa. Caso contrário, eu vou ficar no etéreo ali, numa consultoria que foi feita, num planejamento e etc. Então, eu acho que esse envolvimento e embutir essa temática em programas de pré-aceleração, de aceleração, de negócios tradicionais, faz muito sentido por dois motivos. Primeiro, que a gente consegue ganhar uma escala e a gente consegue ganhar uma escala customizada. Poxa, se eu tenho um gatinho aqui, um rinoceronte, falando de micro e pequena empresa, se eu estou clusterizado nesses programas, então se eu tenho os desafios estruturantes ali de segmentos prioritários ou prioritários no que seja pelo menos a questão de segmentos, né? Se eu tenho ali os principais segmentos das micro e pequenas empresas em escala de, sei lá, dos 15 principais segmentos, a gente tem uma oportunidade junto com associações, junto com sindicatos, de fazer isso de forma customizada, porque são diferentes. Então, eu preciso ter uma válvula de escape que me ajude a ter uma estrutura, talvez padronizada, talvez um núcleo duro, mas eu preciso customizar isso, eu preciso levar isso de forma diferente. A gente está fazendo um trabalho com beleza agora, eu preciso levar isso de forma diferente para o segmento de beleza, eu preciso levar isso diferente para o segmento de uma pequena indústria, eu preciso levar isso diferente da construção civil, alimentos e bebidas. Como que a gente vai conseguir fazer isso? A gente só consegue fazer isso em escala, trabalhando de forma colaborativa e embutindo essa temática dentro dos programas. Então, não dá para eu ter um programa hoje no Sebrae de construção civil e eu não ter esse tema crédito, não é porque ele precisa do crédito, é porque ele precisa conhecer da temática, porque em algum momento ele vai precisar, pode não ser hoje, mas pode ser daqui 3 meses, pode ser daqui 6 meses, etc. Então, esse aculturamento, né, essa informação, esse preparo, não é só quando ele precisa, porque só quando ele precisa, na verdade, ele está já com a faca na goela, né? Eu costumo falar, ele está com a faca na goela. Eu tenho um chapéu de microempreendedor também, eu sou sócio aí de umas 3 empresas, negócios tradicionais, e eu sei muito bem isso. Então, quando eu penso na temática, eu penso, poxa, eu já estou precisando aqui, eu estou com a corda no pescoço, deixa eu buscar o recurso, como é que eu vou fazer para buscar o recurso? Então, assim, e ainda tem um outro problema, que é a questão desse conservadorismo, né? E não é questão de idade o conservadorismo, porque meu sócio tem a minha idade, tem 35 anos, e ele é avesso a essa captação de recurso. Então, ele quer fazer tudo com dinheiro próprio e etc. Então, o que eu falo desse conhecimento é que ele precisa, inclusive eu tento induzir isso, você precisa participar dessa capacitação. Ele vai na marra, mas vai. Ele precisa entender, pelo menos transformar um pouco o mindset dele, da importância dessa tomada de crédito, ou pelo menos dessa possibilidade, para a gente começar a pensar no futuro, para a gente começar a aumentar a nossa capacidade, a nossa produtividade, etc. Então, tem muitos pontos aí, mas eu acho que o cerne desse problema aí de conhecimento se a gente não leva esse conhecimento de forma estruturada e minimamente customizada, a gente vai acabar com um problema que não vai ser a linha de crédito, não vai ser essa oferta, porque a oferta nós temos muito, nós estamos com um projeto hoje com a Finep com taxa de juros de 4,5% ao ano. A gente está falando de juros negativos. Só que o problema não é isso, o problema é que eu preciso pegar na mão desse empreendedor e eu preciso construir um projeto com ele para ele apresentar esse projeto. Caso contrário, ele não vai entrar lá no site, ele não vai preencher, ele não vai tomar e a nossa conversão vai ser baixíssima. Então, acho que para começar aí as nossas discussões, essa é a minha primeira contribuição aqui, eu encerro um pouquinho por aqui. Posso só destacar uma coisa importante que o Thiago falou? Essa coisa assim, o cara não quer crédito. Isso acho que é outra coisa que a gente precisa entender por quê. A gente ainda não entendeu exatamente por quê, mas o cara não quer crédito. Né? Eu tenho algumas hipóteses. Assim. Né? O Thiago Cabanho Sebrae deve ter pensado nisso. Você vê, são poucos, não, são muitos empreendedores que têm orgulho de não dever nada, de só operar com capital próprio. O cara não tem a menor noção do que é alavancagem. Né? O cara não tem noção de que se eu tenho um negócio que me rende 10%, eu tenho dinheiro a 5%,
né? Eu vou pegar dinheiro a 5 e vou ganhar 5% em cima disso. Mas essa noção, no geral, o pequeno empreendedor não tem. Por quê? Né? Tem algumas hipóteses. Né? Uma é a história do crédito no Brasil e as altas taxas. Quer dizer, o cara tem medo do crédito. Assim, não vou, entendeu? Pegar dinheiro emprestado no Brasil é um risco enorme. Ele é um risco para quem empresta e é um risco para quem toma. Né? Por toda essa instabilidade institucional que a gente tem, até a história do tempo da inflação, que a gente ainda tem isso na memória, que, aliás, está batendo na porta de novo. Então, você tem, primeiro, né, eu acho, hipótese, o medo do crédito, você tem o desconhecimento, né, de gestão financeira, você tem aquele empreendedor de subsistência, o cara que é uma parcela enorme das micro e pequenas empresas, a maior parte das micro e pequenas empresas não está engajada em cadeia produtiva, ela é o armazém da esquina, é a oficina mecânica, é o sapateiro, o mercadinho, é autoemprego, esse cara não quer crescer, você dá dinheiro para ele, não quero, estou bem assim, é emprego para mim e para minha família. Né? Entender que tipo de necessidade esse cara tem, a gente precisa entender. Né? Esse cara, certamente, apesar de ele não querer crescer, ele tem necessidade eventualmente de crédito, nem que seja de giro para segurar o sufoco. A gente precisa entender essa necessidade. E quando a gente fala em dinheiro público, eu tenho uma outra questão que é a aversão ao Estado. Eu já vi muito empresário que fala, tem dinheiro de graça. Ele fala, eu não quero o Estado na minha porta porque eu não quero a fiscalização. Né? Vamos lembrar que o Brasil, durante muito tempo, o símbolo da Receita Federal era o leão. Né? Então, o micro e pequeno empresário ele se mantém o mais longe que ele pode do leão. Então, o dinheiro público ele não quer, porque ele não quer botar a mão na jaula do leão. Entender esses processos é o que a gente, né, para poder, né, reconstituir essa demanda e parar de escutar o que eu já escutei muitas vezes, assim, a gente tem dinheiro aqui sobrando, não tem quem queira. Entender esses processos, começar a pensar em como superar essas questões, eu acho que é o primeiro grande passo que a gente tem que dar. E dados, né? Produzir dados. Muito bom. Queria aproveitar e dar as boas-vindas para o José Luiz Gordon, da BDE, que está aqui ouvindo a gente. A gente convidou a BDE para ouvir um pouco desse nosso debate e, Gordon, sinta-se à vontade de trazer suas contribuições também. A gente sabe, né, do papel das instituições financeiras de desenvolvimento, né, em todo esse imbróglio que a gente está falando aqui, né, e a BDE tem feito um trabalho e está aí com um plano de ação super interessante que está conectado com esse tema, que a gente vai estar explorando um pouco mais adiante, mas já quero dar as boas-vindas para o Gordon e convidá-lo, né, a também, enfim, Gordon, fica à vontade de ter a sua fala aí, é um bate-papo, né? A gente está aqui para trazer um pouco do conhecimento do que a gente viu até agora. Então, bem-vindo aqui a esse fórum. Lembrando que a gente, como dinâmica, né, a gente deve ter esse papo nos próximos ainda 15, aproximadamente minutos, depois pegar as contribuições do Gordon, mas claro, Gordon, fica à vontade também para se quiser fazer intervenções. Raquel, por favor, só dar boa tarde, bom dia para vocês aí, agradecer o convite para estar nesse bate-papo aqui, estou escutando, anotando aqui, e depois, quando for o momento propício, eu faço alguns comentários. Estou aqui mais agora nesse momento escutando, anotando e refletindo sobre o que está sendo colocado. Excelente bate-papo aí, Felipe e Raquel. Legal. Obrigado, Gordon. Felipe, assim, do meu lado, eu acho que essa fala que a gente teve até agora vai muito de encontro ao que a gente está aprendendo, né, nessa trilha, nesse caminho que a gente percorreu, né? Então, a gente percebe que realmente, assim, é fundamental olhar para pequenas e médias empresas, faz parte realmente da necessidade para desenvolvimento econômico. A taxa de produtividade é realmente uma questão. A gente não combinou, Mauro, mas a gente trouxe alguns dados aqui que mostram muito da tua fala. A gente pode passar por eles bem rapidamente, né? Felipe, você pode botar aqueles slidezinhos? Então, eu falei, deveria botar esse slide na fala do Mauro, porque muito do que você trouxe vai de encontro com o que a gente reuniu aqui de informação. Só um minuto, tá entrando. Então, podemos passar para o próximo, Felipe. Aqui é só um apanhado geral, né? Quando a gente fala de micro, pequena e grande empresa, do que a gente está falando. Realmente, né, essa importância que eles têm do ponto de vista de PIB, do ponto de vista de renda,
tudo isso que a gente falou, né? A gente vive realmente uma concentração bancária muito forte, a falta de acesso de capital, a necessidade de criar produtos que estejam alinhados às necessidades das pequenas e médias empresas, mais customizados. Um ponto que a gente identificou também nas nossas conversas foi o agravamento dessa situação com a crise do Covid, né? E os desafios de produtividade, né? Que a gente identificou, que está um pouco nos próximos slides. Podemos passar, Felipe. Então, Mauro, um pouco do que a gente trouxe, né? Quando a gente fala de micro, pequena e média empresa, tem esse gap realmente, olhando para a média do mundo e para o Brasil, a gente percebe que as pequenas empresas, elas tem um gap muito grande, né? Entre empreender no Brasil e empreender em qualquer outro lugar do mundo quando você é pequeno. Esse gap realmente ele é muito maior, né? E ele fica claro aqui nessa linhazinha amarela com verde, né? Da dificuldade que é. A gente trouxe mais alguns dados também, podemos passar para o próximo, que é em termos de rentabilidade, né? Então, como é que é a rentabilidade da pequena empresa versus uma grande empresa nesses setores, né? No setor de educação e etc. Educação, comércio varejista, agropecuária, fabricação de produtos alimentícios. Então, na educação, a gente tem o pior, né? Enfim, o pior índice aí de rentabilidade, né? Então, realmente fica claro aí que a gente tem um problema de produtividade. Um pouco mais para frente, a gente olha também para a taxa média de juros, né? Da micro, pequena e média empresa, né? Nos últimos anos, e olha também para a inadimplência, né? Então, fica claro, né, que a taxa aplicada para as pequenas e médias é muito maior, né, do que se a gente for olhar, né, para as pequenas. E realmente, assim, é muito desafiador, né, crescer nesse cenário. Acho que está bem entendido, assim, o tamanho do problema que a gente tem. Talvez o que a gente possa passar a olhar são as oportunidades, né? E aí a gente sabe que as fintechs têm cumprido um papel muito importante, né? Vem trazendo aí uma série de soluções que se estruturam tanto da perspectiva de back-office, como em vários outros setores, como até novas moedas, câmbio, acesso a capital, meio de pagamento. Então, tudo isso tem transformado um pouco e tem o potencial de transformar, né, o que a gente está vendo. E aí a gente queria que vocês comentassem um pouco, né? Como é que vocês estão vendo aí em termos de soluções diante desses cenários, desse gargalo que a gente tem? O que vocês enxergam, né? Quais são as boas notícias? Thiago? Não sei quem quer começar. Começa, Thiago? Pode ser, pode ser. Bom, acho que, sem dúvida, é uma oportunidade, né? As fintechs, enfim, toda a estrutura, o seu modelo de negócio, essa aproximação. Mas ainda para os negócios tradicionais, eu vejo que, inclusive, foi uma funcionalidade que a gente colocou em um dos nossos programas, né? Que é a questão de pegar na mão. Ah, mas fazer isso em escala é difícil, mas se a gente, às vezes, não pegar na mão do empreendedor, ele não vai sair lá do outro lado, né? Então, acho que um ponto super importante é que essa nova geração, enfim, empreendedores mais com essa pegada de negócios tecnológicos, de base tecnológica, startups e etc., eu acho que já nasce, inclusive, com todos esses serviços aí que estão acoplados, né? Muitos empreendedores já buscando também, empreendedores antigos, mais conservadores, mas eu acho que a grande maioria ainda requer esse cuidado, né? Esse approach, esse um para um. A gente está tendo várias dificuldades, mesmo sendo um trabalho um para um, a gente está com dificuldade por ele estar sendo online nesse momento dentro do nosso projeto. Então,
esse é um ponto de atenção, assim. Por quê? Porque mesmo assim ele fica desconfiado. Será que é a pessoa mesmo? Será que a pessoa que o Sebrae encaminhou, que está fazendo esse trabalho comigo? Será que essa pessoa vai fazer com essas informações? Por mais que a gente tenha um contrato, que a gente deixa muito claro ali as expectativas desse processo e etc. E como é um assunto muito espinhoso, e conforme o Mauro colocou aí, a gente tem um histórico que não favorece esse nosso trabalho, né, que é de um assunto muito espinhoso. O que a gente tenta fazer nos nossos programas, nos nossos projetos? E eu sempre reforço isso bastante, que é esse alinhamento de expectativas. Então, desde o primeiro contato que a gente tem com o empreendedor, é um alinhamento de expectativas para eu não frustrar o tempo dele, eu não frustrar os objetivos dele, etc. Ao ponto de que nós temos uma linha de crédito, mas existe uma parte que é nossa, em conjunto, então, nossa do Sebrae, nossa da FINEP, nossa da ABDE, com vocês, que é a parte técnica de estruturação de um projeto, por exemplo, de inovação, toda essa parte pré, durante, pós, mas também nós temos um ponto que é o seu lado. Assim, eu costumo falar que 50% é o nosso aqui no nosso projeto, né, e 50% é do empreendedor, porque no final do dia, se ele não tiver ali aqueles requisitos que estão solicitados pela instituição financeira, a gente tem uma frustração aí das expectativas, e mesmo com todas as condicionantes, ele vai falar, poxa, fiz um projeto com o Sebrae, com o FINEP, com a BDE, e eu não consegui êxito. Mas, assim, a gente deixa claro em todos os momentos. Então, eu acho que esse ponto, assim, eu estou falando de pequenos negócios tradicionais, embora o meu foco, inclusive, de atuação no Sebrae Nacional, seja negócios inovadores, startups e etc., a minha pegada é inovação aberta, mas eu estou liderando essa iniciativa, então a gente vislumbrou essa necessidade. Então, vamos pegar na mão? Se tiver que pegar na mão, a gente vai pegar. Então, a gente decidiu assumir isso. Agora, tem um problema que é a questão da escala, né? Como que eu pego na mão? Então, eu tenho um projeto que tem um custo muito alto, porque eu tenho consultorias pegando na mão desse empreendedor em 3 momentos que, na minha opinião, são fundamentais. Então, eu preciso preparar esse empreendedor. Então, antes de falar de projeto e etc., eu preciso preparar ele. Será que ele está no momento para isso? Então, esse é o momento 1 do nosso trabalho. O momento 2 é a construção de um projeto, conforme os nossos templates e etc., para ajudar ele a preencher. Ele não vai preencher aquilo ali sozinho. Pouquíssimos empreendedores vão preencher aqueles formulários sozinho. Sequer ele tem conhecimento de todas aquelas questões. E, em terceiro, a gente tem uma estruturação desse pós-crédito. Com isso, eu estou resolvendo 2 funcionalidades e entregando para o agente financeiro a redução desse custo operacional e ainda mostrando para ele o risco desse empreendedor, desse programa, é infinitamente menor, porque eu estou preparando ele antes, eu estou entregando um projeto estruturado e 3, eu estou monitorando ele quando ele coloca o dinheiro no bolso, que eu costumo falar que melhor do que ter o dinheiro é saber o que fazer com ele. Então, se o empreendedor faz uma captação de R$200 mil hoje, ele coloca esse dinheiro na conta, por mais que ele tenha um projeto, o que ele vai fazer com esse dinheiro? Sendo que uma das ações ele só vai executar lá no 12º mês. Então, ele precisa de uma orientação do tipo, será que eu vou reinvestir esse dinheiro? Onde que eu vou reinvestir esse dinheiro? Com qual liquidez que eu posso reinvestir esse dinheiro para eu ter no 12º mês esse dinheiro, né? Para ele não ficar na conta corrente ali e aquilo virar um capital de giro. Enfim, então, essa preocupação e essa estruturação faz com que eu, de forma 1 para 1, eu estou capacitando um empreendedor e estou mostrando para a instituição financeira, olha, esse empreendedor que passa por esse programa aqui, ele tem essa jornada que minimiza o risco da sua operação e, obviamente, o custo operacional, que hoje a maioria das agências, em falando em escala também, e esse é um problema estruturante, é que não consegue dar vazão. Assim, a gente tem uma limitação de operação da maioria das instituições. Então, quando a gente fala em milhares e milhões, que são os microempreendedores, é um problema. A gente tem um gargalo nesse processo aí também. Então, quanto mais a gente levar e melhor a gente levar essas informações, esses projetos e etc., todo mundo está ganhando na história, né? Todo mundo está
tá se dando bem e a gente está atendendo os nossos objetivos aqui de todos os atores. Eu acho que a questão escala, ela é talvez uma das mais cruciais para o Brasil. E aí é curioso porque nessa realidade, né, os ganhos de escopo e escala, quando você cresce, a grande empresa ela tem ganho de escopo e escala. Nesse caso, isso funciona ao contrário. Né? Por que isso funciona ao contrário? Quando a gente fala de escala no Brasil, a gente fala a escala, o Brasil é grande, às vezes a gente não materializa muito esses números. Assim, pegar o Uruguai tem 3 milhões de habitantes. Significa dizer, o país é menor do que Curitiba. Né? Então, o Uruguai, sabe, você pensar, né? E o Uruguai não é um dos menores países do mundo. Né? O Uruguai é menor do que Curitiba. Você pegar países da Europa, né? 10 milhões de habitantes, 15 milhões de habitantes, né? A gente tem 200 milhões, em 8 milhões de quilômetros quadrados. Então, é um país enorme, tanto populacionalmente quanto geograficamente. Então, conseguir, né, criar produtos, né, que deem conta, né, desse tamanho, e um tamanho que também tem uma diversidade de escopo monstruosa, né? Se, além do tamanho, você tem um outro problema, que é a nossa diversidade. Quando a gente fala em pequena empresa, né, assim, um exemplo, se eu pegar, né, vou tentar entender uma determinada realidade. Eu vou pegar lá KNAI no último dígito, né, KNAI mais detalhada, atividade de serviço, né, varejo de serviço de alimentação. Bairro de São Conrado, no Rio de Janeiro. Até 5 empregados. Eu não consigo discriminar mais do que isso. Eu não tenho dado para discriminar mais do que isso. Não existem dados que me permitam discriminar mais do que isso. Eu vou olhar empresas de até 5 empregados em São Conrado, no Rio de Janeiro, no setor de serviço de alimento de varejo. Né? Eu tenho um quiosque no Fashion Mall, servindo cafezinho e bolinho, do outro lado da rua, uma birosca na favela da Rocinha. Né? E eu não consigo enxergar, né, do ponto de dados administrativos, né, dos dados disponíveis, esses dois negócios diferentemente. E são realidades completamente diferentes, necessidades completamente diferentes. Como lidar com isso com programas de crédito, né, que sejam capazes de atingir milhões de clientes, é um complicador. Sim, é uma barreira enorme. E ela se torna maior quando a gente tem esse sistema bancário concentrado desse jeito, que vai olhar tudo macro. Né? Ele olha isso tudo e ele vai olhar essa birosca e esse quiosque como uma coisa só, porque ele está olhando número e os números não vão permitir dissociar esse troço. E aí eu acho que as fintechs e as cooperativas têm um papel fundamental. Né? Esse processo hoje, né, de open banking e de, né, downsizing, vamos chamar assim, dos serviços financeiros, via fintech e via cooperativa, né, para mim é bastante alvissareiro. Né? Porque a gente começa a ter agentes financeiros que chegam perto do balcão. Né? Um agente financeiro que é capaz de, né, sair do túnel, para quem conhece o Rio de Janeiro, sair do túnel, né, da Lagoa Barra, né? Quando chegar em São Conrado, olhar e ver o Fashion Mall à esquerda, a Rocinha à direita e saber quem é quem ali. Né? O Sebrae consegue fazer isso. O Sebrae tem uma capilaridade municipal. Né? Então, essa possibilidade, né? Não há como a gente resolver isso sem conseguir chegar, né? Sem conseguir discriminar o que é uma coisa e o que é uma dessa realidade. Esse caminho fintech e cooperativa me parece bastante alvissareiro. Né? Essa ideia de associar
acesso ao crédito, a capacitação, eu acho que é o caminho, também é fundamentalmente, isso reduz enormemente o risco, né? Porque não é para quem está cedendo crédito, né? Porque, no fundo, a alta taxa está associada à assimetria de informação. E aí você tem a assimetria de informação quando eu não consigo discriminar a birosca do quiosque. Então, para mim, eu vou tratar tudo como birosca, né? Eu vou minimizar meu risco. Então, capacitação, ela já é por si só, o empresário que busca capacitação já é uma seleção, né? Então já é aquele cara que tem, né? O cara que vai buscar capacitação já é um cara que tem mais perspectiva de ter um negócio mais promissor. O resultado da capacitação, né? Todas as evidências que a gente tem, né? Tem sido bastante promissor, né? Na questão de redução do risco de inadimplência. O sistema de garantias que vem se desenvolvendo no Brasil também é uma, né? Porque você não tendo histórico, a garantia, sistemas de garantia cobrem um pouco essa lacuna, então acho que também é outra coisa alvissareira. A gente tem aí a nossa proposta de sistema de crédito, que você esquece garantia, esquece o passado, então você não precisa de informação pretérita, né? Esquece o para trás e olha para frente, né? Que você vai dar o crédito, não em função da capacidade de pagamento pretérita, mas em função da perspectiva de capacidade de pagamento futura, que é o sistema de crédito contingente ao faturamento, à receita, que a gente está com essa proposta que a gente está defendendo lá no IPEA. Então, eu acho que tem algumas boas notícias no horizonte. O desafio é dar escala para essas boas notícias, né? É dar escala para as cooperativas, dar escala para as fintechs, dar escala, né? Porque o problema de escopo ele começa a ser resolvido, né? Então, dar escala para essas soluções, né? Desenvolver mais o sistema de garantia e eu acho que colocar na mesa o debate sobre o financiamento contingente ao faturamento. Eu acho que esses são bons caminhos para a gente começar a superar o problema da oferta. Bom, depois dessas mensagens aqui bastante promissoras, né, que a gente trouxe com o Mauro Odo e o Thiago, fica uma reflexão que talvez seja uma boa introdução para a conversa com José Gordon. Então, quando a gente tem uma perspectiva, né, que eu tenho que olhar mais para a demanda, eu preciso de capilaridade, eu preciso de escala. Ficam dois pontos principais para a gente utilizar o bom tempo aqui do Gordon e, né, da experiência com a BDF. Né, como que as instituições financeiras de desenvolvimento, né, podem contribuir, né, para essa capilaridade, para essa escala, com conhecimento da ponta, nessa integração de todo o ecossistema. Né? E um outro ponto que a gente pode tocar muito aqui nessa conversa, porque a gente está conversando às vezes de soluções que vão ser de médio e longo prazo, né, de capacitação, de entendimento do empreendedor, mas como o Thiago falou, muitas vezes você está com a faca no pescoço. E para isso, os fundos garantidores, eles também trazem uma oportunidade de redução de risco da transação, né, que pode ser muito importante, inclusive para esse momento que a gente está agora de retomada econômica, onde muitos estão com a faca no pescoço, né? Já tivemos muito apoio com programas como o Pronamp, FAMP, etc. Mas ainda temos uma condição econômica bastante frágil que a gente tem que lidar. Diante disso, Gordon, dou as boas-vindas, tá? Para que você contribua bastante com o nosso painel, encorajo, né, para que o Mauro Odo e o Thiago continuem no debate, se vocês tiverem essa disponibilidade, tá? Vai ser excelente. E eu gostaria de abrir a palavra para você, Gordon, para você ver da perspectiva, né, das DFDs, né, quais são as sinergias e contribuições que esse universo pode dar para esses próximos passos tão necessários no nosso ecossistema. Bom, Felipe, obrigado aí, né? Na verdade, os especialistas aí já falaram, né? Thiago aí, grande parceiro, e o Mauro Odo, né? Então, na verdade, eu vou tentar complementar aqui um pouquinho com a visão um pouquinho da BDF, o que a gente tem visto, o que a gente tem procurado fazer, só para contextualizar, né? A BDR, que a gente chama de Sistema Nacional de Fomento, que são os bancos de desenvolvimento, né? Desde BNDES, Banco do Nordeste, que é super importante, o Banco do Nordeste para o microcrédito, né, na região Nordeste.
passando pelas agências de fomento, como Badesul, Badesc, em Bahia, agência de fomento no Amazonas, e etc., são 16 no total. Além do Sebrae, que também é nosso associado, né, e a gente tem feito uma parceria muito bacana com eles, com a FINEP, que também é outro associado, as cooperativas de crédito, os 3 grandes bancos cooperativos, Sicredi, Cicobi e Cressol, e os bancos comerciais, né, públicos, Banco de Brasília, Banpará, etc. São 34 instituições. E essa discussão de pequenas empresas talvez seja, junto com a discussão de sustentabilidade, talvez as mais importantes que a gente tem feito hoje na associação. E muitas vezes sustentabilidade tem muito a ver também com as pequenas empresas, mas essa discussão de como dar acesso às pequenas empresas ao crédito é muito importante. Talvez é a discussão mais difícil de ser feita pelos motivos já colocados aqui pelo Thiago, né? Para começar, é uma massa extremamente heterogênea, né? A massa de pequenas empresas diferentes, então não só dentro do Rio de Janeiro, mas se eu for para a Amazônia, é um outro complexo completamente diferente de pequenas empresas, de empresários que estão ali vivendo. Se você for para a região sul, é outro. Então, você tem uma heterogeneidade num país gigante que necessitam de crédito, que têm dificuldade de ter acesso ao crédito, mas que precisam desse recurso. De certa forma, algumas coisas que nós percebemos na associação, eu não gosto de falar de pontos de vista bons da pandemia, porque eu não acredito que isso exista, mas durante a pandemia, algumas coisas aconteceram que foi as pequenas empresas tiveram que, em grande medida, recorrer ao crédito. Então, por esse medo colocado, alguns tiveram que enfrentar e foram atrás do crédito. A gente percebeu isso com os dados, o crescimento de mais de 40% no apoio às pequenas empresas nos últimos anos aí da pandemia, né? Então, você teve um crescimento muito grande do Sistema Nacional de Fomento no apoio às pequenas empresas. Então, esse foi algo que a gente notou nesse período pandêmico. Elas tinham que recorrer ao empréstimo. Claro que ainda existem dificuldades, isso tem que ser superadas. E o fato do Sistema Nacional de Fomento ter capilaridade, estar em todos os estados, muitas regiões, entender o problema do pequeno empresário, isso é importante, né? Ele consegue estar ali. O pequeno empresário muitas vezes não quer usar o digital, ele quer ir lá na Goiás Fomento, ele quer ir na Fomento Paraná, ele quer conversar, ele quer ir no Banco da Amazônia. Então, o que a gente percebeu é que houve um crescimento os dados oficiais, né? Houve um crescimento de mais de 40% no apoio às pequenas empresas nesse período, que de certa forma demonstra que elas tiveram que correr atrás do crédito, estão percebendo a importância do crédito para elas continuarem sobrevivendo. Então, esse foi um primeiro movimento que a gente notou na BDE. Uma outra coisa relevante que acabou acontecendo, fruto da pandemia, é a criação dos fundos garantidores, né? Então, Pronamp, que veio e se mostrou um programa garantidor muito relevante, que obviamente existe uma demanda maior do que os recursos alocados, então isso é uma discussão importante, tem que ser feito, como é que a gente consegue crescer os recursos alocados no Pronamp. Inicialmente ele começou com stop loss de 35%, depois foi para 20%, não precisa de um stop loss tão alto, né? Mas é importante e capaz de contribuir muito para mais de 850 mil operações que foram feitas nesse período, extremamente relevante. Então, como é que a gente dá escala no Pronamp, como é que a gente mantém o Pronamp, isso é uma discussão que nós estamos feito, dada a relevância de um fundo garantidor com o Pronamp. A mesma coisa para o PA, que é FGI, né, que também teve esse papel, e para o FAMP, que está sendo, que foi utilizado, está sendo remodelado, né, inclusive com algumas novidades boas. O FAMP, uma parte dele vai ser utilizado para fundo garantidor para inovação, né, Thiago? Essa é uma excelente parceria que está sendo feita entre FINEP e Sebrae, bem relevante, e também deve haver alguma parceria do FAMP com o BNDES, aumentando aí o FAMP e a capilaridade do FAMP. Então, eu acho que, além disso, muitos estados, né, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, vários estados abriram seus fundos de aval. Ou seja, percebendo a importância desse tipo de instrumento para ajudar as pequenas empresas. Eu acho que isso, de certa forma, é uma mudança estrutural para o apoio às pequenas empresas, né? O Brasil tem muita dificuldade de ter fundos garantidores, né, de operar os fundos garantidores,
E a pandemia trouxe a importância dos fundos garantidores. Obviamente que isso tem que ser melhorado, ainda pode ser aprimorado, mas é impressionante. E com uma inadimplência baixíssima, né? Isso é muito interessante. Chega a 3, 4% de inadimplência, uma inadimplência muito baixa, o que mostra a importância desses fundos garantidores e como eles podem contribuir com as pequenas empresas. Então, acho que tivemos, durante esse período, a importância desse instrumento novo que tem que ser escalonado e tem que ser pensado de forma mais estratégica também para o Brasil. Com rentabilidade. Inclusive, a rentabilidade que esses fundos estão tendo, né, multiplicando o Pronamp permanente, né, que depois tinha um stop loss de 20%, aumentou em 5%. Né? Então, inclusive, até bancos privados querendo aportar recursos nesses fundos, dada a rentabilidade que estava tendo. Né? Uma outra coisa importante, aí comentada pelo Thiago, é a questão da cooperação entre as instituições. Né? Eu acho que um exemplo é a parceria Sebrae-FINEP, que é algo novo, que é focado mais para a agenda de inovação, mas que ele vem com uma coisa importante, que é a questão do crédito assistido, né? Que é a questão de contribuir, ajudar o pequeno empresário. Né? O Mauro também comentou essa questão da capacitação do pequeno empresário para pegar o crédito. Eu acho que isso é uma agenda que tem que ser um próximo passo pensado de forma muito estratégica. Né? A ABDE lançou o Plano ABDE 2030, que é um plano voltado para o financiamento sustentável, né? A partir dos ODS. A ABDE selecionou 5 grandes missões para o Brasil, né? À luz das ideias da Mariana Mazzucato, pensando nas heterogeneidades estruturais do Brasil, né? À luz do que um pouco que a CEPAL também tem pensado do Big Push para a sustentabilidade. Estruturou 5 grandes missões para o Brasil, então, a primeira de digitalização inclusiva, isso é importante, né? Levando em consideração que a gente tem que botar as pequenas empresas no mundo digital e também tem muita diferenciação para a questão de gênero, de diversidade racial nas linhas. A outra de agro, né? Agro engajado, então agro sustentável, agro focado também na agricultura familiar. A terceira em bioeconomia e Amazônia, né? Que acho que o Brasil tem uma oportunidade muito grande. Os pequenos empresários das regiões, por exemplo, como a Amazônia, são fundamentais para contribuir para o desenvolvimento de tecnologias, por exemplo, da região, para a bioeconomia da região. A FINEP, uma das nossas associadas, lançou um programa específico para a Amazônia, o Sebrae lançou um programa específico para os pequenos empresários na Amazônia. Então, isso também são programas interessantes, né? E muitos desses programas são não reembolsáveis, nem são créditos, o que é interessante, né? Um outro de cidades sustentáveis, infraestrutura, e aí a gente não podemos perder a luz de que emprego se gera na cidade, somos um país urbano, onde as pequenas empresas estão, então temos que pensar numa questão de sustentabilidade para essa área. E a última missão, a missão de saúde, né? Saúde como motor de desenvolvimento. Saúde não é só o atendimento no hospital, mas é um complexo industrial da saúde que tem várias ações, e muitas empresas pequenas brasileiras têm capacidade de contribuir para a cadeia da saúde. Mas eu queria falar que em cima dessas 5 missões, uma das coisas que a gente destaca, né, por apoio para as pequenas empresas é exatamente o aumento da relação do crédito assistido, e aí com o Sebrae, com o Emater, com o Senais, com o Senar, ou seja, a gente precisa trabalhar essa questão do crédito assistido em parcerias com quem pode, né, com as ONGs, que também tem um projeto, tem ações interessantes. Então, isso é algo que a gente pretende estimular dentro da associação, fazer uma discussão forte para essa ação. Porque, em grande medida, o que a gente percebe é que as pequenas empresas também têm dificuldade, né, de construir os projetos para ter o recurso. Elas têm dificuldade, elas não entendem, é burocrático, é difícil, então elas precisam. Então, essas instituições podem ajudar tanto para conseguir, para captar o crédito, quanto depois, para implementar esse crédito. E aí também tem uma parceria muito interessante que a ABDE está fazendo com as federações das indústrias. Elas têm, a CNI tem um núcleo de acesso ao crédito bem interessante, que ela, a partir das federações, ela ajuda as pequenas empresas a estruturarem projetos para pegar crédito. Então, nós estamos começando agora com a Federação do Paraná, num grande programa no estado, junto com a federação, para estruturar projetos para as pequenas empresas, para que essas possam capturar o crédito. Então, coisas do tipo assim, nem adianta, a federação vai falar, não adianta você ir, porque por enquanto você não consegue. Vamos aqui trabalhar no seu projeto, na sua maturidade. Então, esse é um projeto bem interessante. Nós estamos começando o primeiro com a Federação do Paraná,
pretendemos levar para outras federações. Isso foi puxado pela CNI, no Núcleo de Acesso ao Crédito da CNI, em parceria com as federações, bem interessante. Então, assim, nós estamos tentando criar uma série de ações e fortalecer as que já existem, né? Como o FAMP, Instrumento Garantidor, a parceria com o Sebrae. O Sebrae hoje com certeza quem mais entende de pequena empresa no país, faz um trabalho belíssimo para as pequenas empresas, né? Tanto no campo da inovação, que é onde o Thiago, né, milita mais, né, Thiago? Mas também para aquelas pequenas empresas que não são só os inovadores, que precisam do crédito, de assistência. Então, eu acho que tem um caminho aí que eu diria que são esses pilares. Tem um pilar, primeiro, que é o crédito. Eu acho que a pandemia fez com que as pequenas empresas pudessem entender um pouco a importância e acabaram indo, meio que porque o que sobrou para elas foram, então, eu falei, né, um 40% de aumento. O segundo pilar são os fundos garantidores, instrumentos novos, importantes, que têm que ser disseminados e escalonados. O outro pilar que eu acho importante é a questão do crédito assistido. Eu acho que o Sebrae já vem fazendo trabalho, nós temos que ampliar isso para outros parceiros, né, como a gente está fazendo agora com a própria CNI e as federações, mas com os outros, como a Emater, né, como eu falei, e outro. Então, eu acho que tem um trabalho aí importante. Nós estamos lançando, no caso, na própria BDE, nós lançamos uma parceria com o BID, que é a Aliança pelo Financiamento na Amazônia, onde um dos focos principais para a região é exatamente essa questão do crédito assistido, como é que a gente contribui e como é que a gente cria novos instrumentos, né? Nós temos que pensar um modelo de blended, né? E você aí, né, Felipe e Raquel, tem trabalhado fortemente na história de blended para as pequenas empresas. A gente tem que levar em consideração muito a questão do gênero, né, para as pequenas empresas, acho que achar diversidade racial. E aí pensar em instrumentos, usar, alguns casos, recursos não reembolsáveis nesses casos. E, por último, eu acho que a gente precisa ter uma conversa muito franca com o Banco Central para entender que as instituições públicas de desenvolvimento, que têm um papel estratégico de apoiar as pequenas empresas, elas vão ter que correr maior risco. E, para correr maior risco, o Banco Central vai ter que entender isso. Eu acho que tem um ponto aí que o Banco Central tem dificuldade de entender. Você quer apoiar a pequena empresa, você vai correr maior risco, você vai ter que ir para esse maior risco, e o Banco Central vai ter que entender isso quando for analisar as instituições. Eu acho que isso é um papo que precisa ser feito com o Banco Central. Isso é algo que ainda precisamos amadurecer aqui na associação internamente, mas que está no meu radar e que eu coloco como importante. Então, assim, falei um pouquinho aqui, Felipe, um pouquinho de tudo que a gente tem feito. Na verdade, os grandes especialistas falaram antes de mim, eu só contei um pouquinho o que a gente tem feito aqui. Espero que tenha contribuído aí para o bate-papo. Te agradeço, Gordon. Foi ótimo ouvir, né? Acho que a gente trouxe aqui um panorama das dificuldades e ouvir também, né, as perspectivas, né, do Sebrae, do IPEA e agora da BDE. Traz um pouquinho, um quentinho no coração, né? Que vai vir coisa boa por aí. Eu acho que essa pauta do Blended Finance também está crescendo muito rápido, né? A gente está trabalhando junto com o BNDES no Lab também para fortalecimento dessa pauta, e isso é fundamental, né, principalmente para os mercados em que a taxa de risco e rentabilidade ainda não estão equilibrados, né? E a gente espera realmente que isso possa ajudar a atrair o capital privado, né, para esse público que precisa, né, de acesso a capital, realmente. E a gente sabe que o papel da BDE e dos bancos de desenvolvimento é realmente fundamental, né, como grandes engajadores aí dessa engrenagem toda. Felipe, eu não sei se a gente já está se aproximando aí do fim, se a gente já vai para os próximos passos, ou se tem tempo ainda para alguma pergunta aqui para o pessoal. Eu vou me aproximando do fim, tá? Eu acho que, assim, colocando os próximos passos, como a gente encara isso aqui como uma reunião aberta, uma reunião do Lab aberta para que todos possam contribuir, eu gostaria de colocar o que a gente está planejando como próximos passos, né? Para a gente ouvir um pouco da opinião do Mauro, do Thiago e do Gordon, né? Para a gente refletir como uma forma de encerramento, tá? Então, e também aqueles que estão participando online, sintam-se à vontade de se manifestar, né, por escrito, e quem sabe até participar das reuniões com a gente aí sobre isso que a gente vai estar desenvolvendo aí no próximo ciclo. Desculpa, Felipe, é só para completar, porque a gente está tendo uma interação aqui com o público, tiveram algumas colocações muito legais aqui do Ricardo Nogueira,
né, e do Carlos Vieira, eu não queria deixar de engajar o pessoal que queira Não, trazer também perfeito, as foi suas ótimo. impressões. Bom, Vamos lá. primeiro ponto que a gente vai se comprometer é em publicar tudo que a gente aprendeu de 2020 para cá, tá? A boa notícia é que essa publicação deve acontecer de uma forma muito rápida, porque já está tudo escrito. Inclusive, os panelistas que estão aqui, como eu falei no início da reunião, também os membros, né, do subgrupo de pequenas e médias empresas tiveram acesso aos nossos drafts, mas assim, ainda assim, já passaram por várias revisões, então isso está praticamente pronto. A gente vai fazer uma compilação dos aprendizados de hoje, que eu acho que tiveram muitos insights relevantes, né, para esse fechamento como um todo, e até para a gente focar mais sobre demanda. Então, até hoje aqui a gente tinha mais blocos para falar da perspectiva de demanda e também um pouco da oferta, mas a gente ficou muito mais no bloco da demanda por realmente ter sido a maior contribuição, né, que o Mauro e o Thiago trouxeram para a gente, e aí engrossa o caldo do que a gente ainda precisava escutar, e também engrossa o caldo, né, dos nossos próximos passos. Então, primeiro é a publicação desse material, a gente acha que vai ser uma belíssima contribuição para o ecossistema. A gente está fazendo isso de uma maneira um pouco diferente, né? A gente está fazendo isso de maneira bastante executiva, muito sucinta, digerível, digo, né, é fácil de fazer a digestão desse material. E para quem quer se aprofundar, todos os links já levam direto para as falas do YouTube, né, que a gente tem todos os diálogos no YouTube, né, para que possam se aprofundar em um outro tema. Então, outros assuntos estão sendo abordados, como, por exemplo, o marco regulatório, inclusive, alguns pontos importantes, né, para os fundos garantidores que estão surgindo. Isso foi muito debatido com o Banco do Brasil, por exemplo, o BNDES. Então, tem muitos pontos para aprofundamento para quem quiser se aprofundar, e a mensagem central ela vai ser passada da maneira mais executiva possível. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é um foco maior do subgrupo de pequenas e médias empresas nos fundos garantidores, né, via as instituições financeiras de desenvolvimento. Nesse momento, a gente está dando uma preferência em incorporar esse assunto via estruturas de blended finance, já que nesse âmbito desse subgrupo, a gente tem que estar falando muito sobre as possibilidades dessa união do capital público e capital privado. Então, a gente precisa aprofundar um pouco mais isso, né, em como levar esse tema, né, para os empreendedores, em que porte de empreendedor que isso vai ser acionado. E eu acho que vai ser importante a gente trazer as lições que a gente trouxe daqui, né, da demanda, né? Como é que a gente traça esses perfis, como é que a gente faz os nossos recortes, quais são as contribuições regulatórias, o que precisa fazer em disseminação de conhecimento. Então, acho que tem um campo bastante vasto e bastante promissor para a gente falar isso, porque eu acho que é o que atende ao que a gente falou aqui um pouco, da faca na garganta, como é que a gente precisa resolver o problema para agora. E dado todo esse contexto que o Gorgon colocou, né, dessa informação positiva, né, que as empresas estão se abrindo para o crédito, elas estão se abrindo para essa necessidade dos fundos garantidores, porque como o Aldo colocou, né, também às vezes quando é dinheiro público, não quero me misturar com isso. As empresas estão começando a perceber que a guarda é um pouco mais baixa. E, por fim, a gente quer se colocar à disposição, a gente não sabe ainda de modo prático como é que a gente vai fazer para abrir um diálogo com as redes de apoio, né? A gente sabe que o Sebrae é um grande braço de apoio para as empresas, como a gente debateu bastante aqui hoje, as fintechs e o sistema cooperativo, né, as cooperativas, né, de produtos financeiros estão exercendo um papel incrível, muito relevante no ecossistema, e alguns atores já estão atuando no sentido de articular todos esses esforços, como o Mauro colocou aqui, esse financiamento, né, baseado já na capacitação, é algo que tem crescido muito, né? Muitas fintechs têm atuado nesse sentido. Tem ideias super inovadoras, inclusive, se o Mauro puder colocar aqui o link do artigo deles no IPEA, né, que fala dessa proposta, né, que ele fez junto com o Giovanni, né, e outros autores, né, para vincular, né, os sistemas aí de garantias ao pagamento das empresas, né, isso numa forma até às vezes, como poderia vir, com uma forma de um desconto numa percentual de um imposto a ser oferido. Então, esse é um outro assunto que a gente já conversou até em outros painéis, a gente pode recitar aqui o link também depois. Então, para resumir, né, o assunto que os 3 pilares de próximos passos que a gente tem, a publicação do material, é o foco nos fundos garantidores e essa abertura de diálogo para
para as redes de apoio, né, na perspectiva da demanda. Passo a palavra, então, né, para uma frase final e alguma ponderação sobre isso, até mesmo alguma colocação adicional que vocês acham que a gente tem que contemplar. Lembrando que isso aqui é uma reunião de trabalho, então a gente está aberto. Passo a palavra para quem quiser falar em primeiro lugar. E desde já deixo aqui um agradecimento ao tempo e à disponibilidade de todos vocês. Posso começar aqui. Agradeço mais uma vez aí a oportunidade de discutir aqui, de aprender com vocês, contribuir de alguma forma. Eu gostaria de fazer um comentário em relação à publicação, Felipe, como contribuição. Eu acho que isso precisa ser reverberado aí nos rincões do nosso país, né, os rincões dos nossos atores. Então, como que a gente consegue fazer um roadshow aí para apresentar de alguma forma ações mais pragmáticas, né, para serem implementadas em conjunto? Como que a gente pode apresentar isso para associações, por exemplo? Eu tenho uma associação brasileira da indústria da panificação. Poxa, os caras representam 100 mil padarias. Então, como que eu consigo levar isso para um agente desse para cascatear essa informação, para a gente tentar fazer algo em conjunto, né? E aí uma palavra que eu quero deixar aqui de forma... acho que se não for por esse caminho, a gente vai ter dificuldade, principalmente em relação à escala, que é a colaboração, que é esse trabalho em rede, né? Em vários sentidos, não só entre as instituições, mas utilizar a rede também para que eles consigam dar esse apoio para os empreendedores, né? A gente tem programas no Sebrae que atendem 150 mil empresas por ano, que eu tenho 1.000 agentes de inovação trabalhando de forma 1 para 1 com esses empreendedores. Por que não transformar isso também num agente de crédito, uma pessoa que vai ser responsável por essa temática? Então, assim, a gente precisa começar a pensar assim, de forma mais colaborativa, nesse sentido de embutir essas informações ou essa trilha que o Lab está construindo dentro desses programas. Então, eu preciso sentar lá com o Giovanni, do Sebrae Nacional, da unidade de crédito, e falar: esse programa aqui, ou vamos adaptar esse programa, ou vamos usar esse programa aqui dentro dos projetos, não só de forma separada, igual hoje a maioria das soluções, inclusive do Sebrae, é de forma separada, mas não acoplada. Eu preciso acoplar essa informação de crédito dentro dos projetos. Se não for assim, a gente vai ter dificuldade de escalar e vai ter dificuldade de escalar de forma customizada, porque cada segmento é um segmento, tem um perfil, e quando a gente leva para os programas, a gente tem uma possibilidade de levar isso de forma mais customizada possível. Então, essa eram as minhas contribuições aqui. Eu acho que anotei um ponto aqui. Aí, um outro lado também, que você já vem fazendo, eu acho que a BDE tem um papel fundamental nesse processo. O Gordon já faz isso de forma brilhante, mas a gente acredito que a gente, juntos, assim, pode fazer ainda mais, que é esse lado da preparação, né? A gente falou desse desconhecimento do pequeno negócio. Será que a gente não tem informações sobre o pequeno negócio? Acho que a gente tem muita informação sobre o pequeno negócio, talvez não suficiente, a gente sempre quer mais e quer melhor, mas eu acho que com o que a gente tem, a gente já consegue e precisamos ter uma força para sensibilizar essas instituições, assim. Precisa quebrar alguns paradigmas, mitos e etc. Então, esse lado é importante. Acho que não só dos agentes, eu vou colocar os agentes financeiros aqui como um dos principais atores, mas sensibilizar outros atores dentro desse processo, da importância ainda, porque esse fórum aqui, todo mundo sabe da importância das pequenas empresas, mas a gente precisa sensibilizar outros atores que talvez ainda não compraram essa briga e não estão dispostos a ceder um pouco, a baixar um pouco o sarrafo, para atender de forma diferenciada, que preconiza, inclusive, a Constituição Federal, nos nossos pequenos negócios no país. Então, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de contribuir com vocês. Obrigado, Thiago. Mauro? Assim, já falei para caramba, então, assim, basicamente, agradecer muito a vocês. Eu queria destacar um ponto que eu acho que é a primeira vez que eu vejo esse ponto entrar no debate, que o Gordon colocou, que é a questão da regulação dos FDs. Né? A interpretação que se faz de Basileia para bancos de desenvolvimento, né? Na realidade, né, de países periféricos, né, essa interpretação literal, né, de Basileia, eu acho que é um problema, ela é um problema, e é um problema que eu nunca vi sendo colocado na mesa. Então, eu acho que o Gordon trouxe uma contribuição bem legal, chamando atenção para isso. Acho que é algo que a gente começa também, né, deve começar a discutir.
Fizeram uma pergunta aqui no chat, o Leonardo Dias, falando sobre entender, né, problemas da demanda pelos análises de motivos de quebra das pequenas empresas. Na verdade, eu dei aula em curso de administração há muito tempo, eu sempre falei que a área de gestão ela tem um problema. Medicina, por exemplo, né, ela estuda, o cara morreu e ela vai tentar entender por que ele morreu. Né? O cara está doente, você vai entender por que ele tem a doença. Administração, a gente estuda caso de sucesso. Caso de sucesso não diz nada, a gente não aprende com caso de sucesso, a gente aprende com caso de fracasso. Né? Porque caso de sucesso deu certo, poderia ter errado. Algumas variáveis que a gente não conhecia, né, aconteceram de forma favorável e o negócio deu certo. Se reproduzir aquela tentativa, pode ser que dê errado. Mas quando alguma coisa dá errado, a gente já sabe que aquilo ali não funciona. A gente precisa estudar mais, né, entender mais os casos de fracasso e parar com essa moda de só estudar, nesse vício de só estudar caso de sucesso. Então, assim, obrigado, Leonardo, pela tua contribuição. De resto, é isso, gente. Eu botei aí no chat o link para a proposta de crédito que a gente está fazendo, que é a ideia de você financiar e o pagamento ser feito, né, por um percentual da sua receita. Então, a garantia é um tributo que vai arrecadar um percentual da receita. Isso tem impacto aí na questão da renegociação, da inadimplência, e está aí o chat. No mais, agradecer... Isso vai estar na nossa publicação também, então quem quiser mais informações, a gente vai fazer referência aos links. O Mauro teve uma fala muito legal sobre esse programa também, num dos painéis que ele participou. Então, aguardem aí cenas do próximo capítulo, porque a gente está só começando, essa publicação ainda vai ter o que falar. E no mais, agradecer e parabenizar vocês por essa iniciativa. Eu fiquei muito feliz quando eu vi CVM, né, Banco Mundial, querendo conversar sobre micro e pequena empresa, crédito para micro e pequena empresa. Eu falei, meu Deus do céu, né, a luz começa a chegar, né, aparecer no fim do túnel, né, a luzinha do pirilampo começa a aumentar um pouco. Então, é isso, a gente precisa seguir nesse caminho. É uma trilha, uma longa trilha pela frente, né? Tem que transformar essa trilha em avenida. Queria agradecer também a participação do Leonardo Dias, que eu trabalhei com ele na Gerdau, eu sei das dificuldades que agora ele está nessa perspectiva empreendedora, e também agradecer a participação dele. Eu acho que a gente vai conversar muito daqui para frente também. Espero que o debate tenha te ajudado, Leonardo. Gordon, você gostaria de fazer uma consideração final? Não, só agradecer por participar. Eu acho que a gente tem que discutir muito essa questão dos instrumentos que a gente pode utilizar para chegar nas pequenas empresas. Não podemos perder o ambiente que tem aí de fundos garantidores, a gente tem que usar isso e pisar no acelerador obviamente, em algum momento nós vamos ter que fazer uma discussão mais estruturada sobre bancos de desenvolvimento e questão de Basileia. E aí a gente tem um fórum importante chamado Finance in Common, que reúne todos os bancos de desenvolvimento do mundo, são mais de 540 bancos de desenvolvimento no mundo, e que essa discussão também está passando por lá. Mas acho que é mais isso, assim, acho que onde você colocou como as prioridades, você colocou, são essas aí mesmo. Maravilha. Raquel, você gostaria de fazer um fechamento, então? Só a última palavra para a gente se despedir? Não, acho que agradecer a todos vocês que participaram, né? Aos que estão aqui e aos que participaram também dos outros painéis. Foi muita gente envolvida, a gente conversou com mais de 20 pessoas, né? Então, foi um trabalho grande, que eu acho que essa publicação vai dar um pouco essa dimensão. Eu acho que é importante colocar, né, que o objetivo dessa publicação é realmente dar acesso a mais informações, né, para instituições que queiram, de alguma maneira, contribuir para o fortalecimento dessa pauta. E todos aqueles que quiserem discutir, né, entender mais e se engajar nesse tema, a gente está à disposição para discutir essa publicação que vai sair e ver como que a gente consegue contribuir com base no que a gente conseguiu colher de informações até aqui. Os vídeos vão estar todos disponíveis, né, para quem quiser se aprofundar nos temas específicos. Então, quem quiser saber mais também sobre as contribuições das cooperativas de crédito, dos programas de microcrédito, blended finance, todos foram pontos que a gente tocou aqui ao longo dos últimos meses e que a gente vai estar se aprofundando em cada um deles nessa publicação.
E, enfim, nos colocar, né, Felipe, à disposição para quem quiser realmente participar do próximo ciclo aí, que a gente vai estar no grupo de Blended Finance aprofundando nesses temas. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Tenham um bom final de manhã e uma boa tarde para todos. Obrigado a todos, um abraço. Valeu, Mauro. Valeu, Thiago. Tamo junto Valeu, sempre. pessoal. Obrigado.